modernidade trouxe para o campo da sexualidade novos contornos, para além da simples procriação. Muito discutido, livremente praticado, cada vez mais presente na mídia e na publicidade, o sexo continua gerando conflitos e muitas dúvidas. Relações frágeis, egoístas, transitórias e, por que não dizer, descartáveis, nos fazem questionar até que ponto estamos desperdiçando as potencialidades do encontro sexual. O que representa um contato tão intenso, de tamanha intimidade? Mas antes de tudo, vamos saber. Um espírito que viveu como mulher durante algumas encarnações pode reencarnar num corpo masculino e vice-versa. Qual o objetivo dessa mudança? O espírito não tem sexo. A sexualidade é uma manifestação polarizada, portanto, unilateral e incompleta do ser que se é. E isso se pode trocar a cada projeto de encarnação com o objetivo de se ganhar experiências novas, as mais diferenciadas possíveis. Os espíritos, quando estão lá no mundo espiritual e estão planejando uma nova encarnação, para eles é indiferente reencarnar num corpo masculino ou num corpo feminino. O que vai falar mais alto aí são as suas necessidades evolutivas. Para o espírito que não tem sexo, é indiferente. Qual é o objetivo da evolução espiritual? É a integração e o afloramento de todas as potencialidades divinas que cada um traz. Então nós passamos muitas experiências, muitas encarnações na polaridade masculina para absorver todo o aprendizado que esta polaridade pode nos trazer, e depois nós vamos reencarnar na polaridade feminina, ou encarnar na feminina e depois na masculina, né? A ordem disso ainda nós não sabemos. Mas por que uma pessoa vai reencarnar na outra polaridade? Para adquirir as qualidades, as características dessa polaridade, para ele se tornar um ser integral. Mas o ideal é a manifestação lembrada miticamente, que é o sonho do futuro, chamada androginia, em que pese um corpo nós temos qualidades masculinas e femininas, todos os seres, porque desenvolvemos ao longo da evolução. Então o nosso papel é equilibrar essas qualidades, naturalmente, tendendo a usar com mais adequação aquelas que estão em consonância com o corpo físico. Quando a psique é masculina predominantemente, no corpo masculino fica muito mais fácil se manifestar na sua plenitude. Mas não quer dizer que aquela função que está restrita hoje à função feminina não possa aflorar, porque nem todas as qualidades masculinas e femininas necessitam de um corpo típico para poderem serem apresentadas. O Jung, ele falou de ânimos, que é a energia masculina, energia psíquica, e falou de ânima, que é a energia psíquica feminina. E todos nós trazemos essas potencialidades, essas características, essas qualidades. O que vai acontecendo é, se esse processo for realizado em equilíbrio, em algum momento essa pessoa vai ser, por exemplo, um homem que já reencarnou como mulher, ele vai ter uma outra percepção, um outro nível de detalhamento, de observação das coisas, aquilo que nós atribuímos às características femininas. A emotividade, a capacidade de se enternecer com muitas coisas, muitos fatos. E a mulher? Eu costumo dizer que a mulher que vem de uma trajetória, e isso todos nós certamente já fizemos esse tipo de reencarnação, como homem e como mulher, a vivência dos papéis esperados dessas duas formas físicas, do aprendizado através dessas duas formas físicas, nós vemos o seguinte, que a mulher também ela fica mais ativa, mais dinâmica, mais capaz de tomar decisões. Por que ela tem esse lado acentuado? Porque ela já teve vivências como homem e aquela característica, então, está impregnada na personalidade. Como também no homem vai acontecer o mesmo. Mas diferente da visão junguiana, esta característica feminina ou masculina é resultado de encarnações ou reencarnações que o indivíduo teve e ficou marcado com aquelas polaridades. Então sou uma mulher que tenho energia feminina e energia masculina. Como é que eu percebo isso?
Quando eu sou direta, quando eu trabalho, quando eu tenho foco, quando eu tenho direção, quando eu tenho um propósito, eu estou desenvolvendo minha energia masculina. Quando eu sou acolhedora, quando eu sou amorosa, quando eu sou afetiva, quando eu sou envolvente, eu estou desenvolvendo a minha energia feminina. Então é importante que homens e mulheres desenvolvam as duas, para quando encontrem com os outros seres possa haver uma troca mais harmoniosa. Então a função do sexo na Terra faz parte entre todas as outras como uma grande lição que temos para desenvolver afetividade, espiritualidade. E sabemos que à medida que o espírito vai se desmaterializando, esta polaridade, ele vai vivendo essas experiências até o momento que elas estão integradas. Então o espírito, por isso que dizemos que anjo não tem sexo, porque ele já trabalhou essa necessidade e já não precisa mais disso. E aí ele vai estar vivendo em plenitude a questão da fraternidade, do amor por todos os seres. Mas aqui na Terra e nos planos logo depois da Terra, nós ainda temos a sexualidade, ainda temos o homem, a mulher e a necessidade dessas energias. Uma pessoa integrada verdadeiramente, que ainda é uma meta para todos nós, neste momento de evolução, esse entendimento é de que haja harmonia entre ânimos e ânima em cada um de nós. Então é possível e já deve ter acontecido com todos nós experiências na forma física masculina e na forma física feminina. Então, do ponto de vista espiritual, não existe essa disputa de quem é mais importante, quem é mais inteligente, quem é mais submisso. Isso daí faz parte do nosso processo de crescimento e da imaturidade. Um espírito mais evoluído, ele sabe o quanto é importante ter aprendizado como mãe, como companheira, como educadora, em outras vezes como pai, como a pessoa que vai ajudar os filhos na formação da sua identidade, com as suas regras, não é? Como a psicanálise chama de superego. A mulher também tem o seu lado. Então, quando o indivíduo evolui, ele não fica escravizado a essa identidade corporal. Ele se percebe como um espírito que está aprendendo em ambas as polaridades. Podemos escolher encarnar como homem ou mulher? Isso é definido previamente. Mas por que depois de encarnados temos dificuldades em lidar com a nossa condição? Kardec pergunta lá aos espíritos na questão 200, 201, 202 do Livro dos Espíritos, exatamente essa questão, né? O que determina? O que determina normalmente é a necessidade do espírito. Para nós estarmos aqui hoje reencarnados, nós já elaboramos, com a orientação e o auxílio de benfeitores, um projeto reencarnatório. É nesse momento da elaboração do projeto reencarnatório que o espírito tem maior liberdade para propor novas formas de crescimento e de aprendizado. Então nós podemos escolher. Por vezes os benfeitores nos sugerem aquilo que, na condição de um espírito mais elevado, poderia nos ajudar a fazer uma reencarnação mais produtiva. Há algumas missões, alguns trabalhos, algumas funções que necessitam de um organismo masculino ou feminino. Se alguém, por exemplo, tem uma missão de ser mãe, né, precisa reencarnar num corpo feminino, obviamente. Então, o que determina essa nossa decisão de reencarnar é a nossa necessidade. E também um outro aspecto, a necessidade de crescermos. Um dia nós nos tornaremos espíritos puros. Os espíritos puros, naturalmente, precisam ter passado pelo ato da maternidade. Ele precisa ter passado por esse momento. Ele precisa ter passado pelo ato da paternidade. Precisa ter passado por todas as funções que são inerentes ainda aos seres humanos daquele planeta. Algumas vezes nós temos que lidar com as dificuldades, que são processos kármicos que nós criamos e que são dificuldades de um modo geral em qualquer área, né? Às vezes a polaridade psíquica é de um jeito e nós arrumamos um corpo de polaridade oposta, biológica, e isso naturalmente vai ser conflituoso, né? A tendência
usual é mantermos a mais poderosa das polaridades, que é a psíquica, não é a biológica. E é por isso que podemos ver o que normalmente são casais por homofilia, por semelhanças, que podem ocorrer, mas que quando a gente vai olhar a psique, estudá-la, vai ver que eles são pares. Um é masculino, outro é mais feminino, mesmo nessa situação corporal, que aparentemente é igual. E que são as lutas de cada um nessa dinâmica evolutiva. Às vezes a pessoa não gosta do seu próprio corpo porque é mais magro, mais gordo. Da mesma forma, pode não se sentir muito à vontade e trazer traços até de outras experiências reencarnatórias na forma física contrária ao momento atual. Não necessariamente nós temos que falar de homossexualidade, de transgêneros, não estamos entrando nisso, mas de pessoas que no dia a dia parece que usam o corpo de uma forma mais rudimentar. Portanto, a minha necessidade de estar homem, não de ser, mas de estar homem hoje, de estar no sexo masculino, é em função da minha necessidade, especialmente de crescimento, de evolução. Isto é fundamental a gente entender também, porque nós vamos trocando de papéis. E quando nós temos noção disso, quando nós temos essa informação, isso também nos ajuda numa coisa chamada respeito. O que importa é que o espírito está aprendendo a lidar com situações as mais variadas, com seus instrumentos de manifestação, para fazer aquilo que é o essencial, que é manifestar a sua plenitude nas contingências humanas. O sexo é um encontro entre dois seres? O que dizer da intensa troca de energia magnética que acontece durante a relação sexual? E ainda, existe sexo também no plano espiritual? Voltamos já. Olá, eu sou Milton Felipelli e quero apresentar a você o meu mais recente livro, Espiritismo, Fundamentos Históricos e Doutrinários. A convicção doutrinária, através da leitura das bases filosóficas do Espiritismo, leva ao fortalecimento cultural também das sociedades, dos centros espíritas e dos leitores. Adquira nas melhores livrarias e também através da internet. Editora e distribuidora de livros espíritas Chico Xavier. Mais de 3.000 títulos em promoção, com até 80% de desconto. Distribuição em todo o território nacional para pessoas física e jurídica. Adquira bons livros com preços especiais. Ligue 0800 283 7147 ou mande um e-mail contato@editorachicoxavier.com.br. Para além do contato físico, a relação sexual é um encontro espiritual? A união sexual vai muito além de uma união, de um encontro de dois corpos físicos. Nós aprendemos no texto Lei de Amor que no início nós somos instinto. Conforme a evolução segue adiante, aparecem as sensações, que é um instinto mais elaborado, mais apurado. Mais evoluídos aparecem as emoções. Evoluindo um passo mais, aparecem os sentimentos. E o mais nobre sentimento conhecido até o momento é o amor. Então nós temos já nesse aprendizado dos espíritos, nós temos todo o processo de evolução. Há uma troca muito maior que simplesmente uma troca física. Numa relação sexual, há como se fosse uma abertura, como se fosse uma união, não só uma união de carnes, mas uma união de energia,
É como se eu passasse a fazer